Episódio 6 do nosso podcast. Muito bom dia. Meu melhor técnico virou um péssimo gestor. É previsível e tem nome. Meu nome é Eduardo Valneide, sou criador da Level, cientista organizacional e também consultor. Falando aqui um pouco nesse podcast sobre método, ciência e zero achismo aplicado a empresas. Vocês devem ter percebido que semana passada não teve o podcast, e nem segunda, porque eu gravei os arquivos, só que eles deram uma falha no meio deles. Eu estava viajando e não consegui regravar. Estava sem microfone. Então, peço desculpas por isso, mas soltar um negócio pela metade não valeria nem um pouco a pena. Então, eu vou falar disso hoje aqui. Esse tema de o melhor técnico virar um péssimo gestor pode ser adequado para casos diferentes, onde você tem um supervisor muito bom, que nem sempre é técnico, mas que não vai virar gerente, vai virar um péssimo gerente. E os casos de consultoria que eu já acompanhei, e também casos que me contaram que essa falha se repete, são muito grandes. Grande número. Existe um mito de que a pessoa ela merece, porque ela fez muito bem um cargo, então ela merece ser promovida. Isso pode ser uma grande maldição. Tá? E aí vale a pergunta para você, inclusive está me ouvindo aqui. Pensa no seu último gestor, no último gestor que você promoveu, se você promoveu alguém, né? Se a sua empresa tem esse porte já. Antes da promoção, essa pessoa era reconhecida como excelente no que fazia, e por isso você promoveu, correto? Possivelmente. Hoje, ou vamos marcar hoje não, 12 meses depois dessa promoção, se você olhar para o passado também, pode ser um erro do passado ou um acerto do passado, esta pessoa está entregando como gestor no mesmo nível de excelência que entregava como operador ou não? Eu tenho quase certeza que a resposta vai ser não. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim, tá? Ela pode estar entregando um pouco abaixo, isso é normal, mas é um sinal de algo ali que não foi mensurado antes da promoção. E possivelmente você acha que é uma questão dessa pessoa, que é um treinamento que está faltando, uma adaptação que está faltando, é uma questão de personalidade, que pode até ser, mas geralmente não é. É uma outra coisa, e essa outra coisa, na verdade, é a ponta do episódio e vamos dizer, a base do que eu trabalho cotidianamente em empresas. Existe um contexto por trás dessa pergunta que eu lembro que ano retrasado no Instagram, alguma pessoa, não lembro quem é, se você que citou isso estiver ouvindo aqui, por favor mencione, citou o princípio de Peter, que eu já tinha ouvido falar, só que não lembrava, e é um princípio que tem tudo a ver com isso aqui, que ele fala que em uma hierarquia, todo funcionário tende a ser promovido até atingir o seu nível de incompetência. Então assim, a pessoa faz alguma coisa bem, vai para o próximo nível. Faz uma coisa bem, próximo nível, até o ponto que ela chega na incompetência total. Tá? Esse é um conceito clássico de gestão. E alguns lugares ainda usam isso. Tá? Só que assim, esse princípio é o princípio clássico do erro. É o erro percebido como um princípio. E tem como evitar. Tá? Na verdade, o princípio de Peter é um grande erro sistêmico das empresas de promover dessa maneira. A gente sabe, tem um estudo da Gallup que eu adoro citar ele, que mostra que 70% do engajamento da equipe, dessa variância no engajamento da equipe, tem a ver com o gestor. Então, assim, tem um peso muito grande a questão da gestão. E aí se você for pesquisar um pouco mais em outros estudos, né, você vai ver que muitos deles citam esse papel importante do gestor e por que o gestor tem que ser uma pessoa muito bem adaptada para o cargo, para não dar problema. Se a gente pensar em Jacques, a transição para um gestor, gerente, fala aqui gerente, tá? É o nível primeiro de gestão, ela tem que se dar no nível 3, no extrato cognitivo 3. E por vezes, o natural de um supervisor, coordenador, que está abaixo do gerente, é atuar no nível 2. Se o cara que está na coordenação supervisão já está no nível 3, aí sim é hora de promovê-lo. Porque você sabe, assim, já chegou num ponto em que esse cargo dele está muito simples para ele,
E ele precisa de um desafio maior porque ele tem uma capacidade maior. E aí tudo muda. E aí que a coisa fica legal. Porque essa medida, ela realmente mostra o que você pode ou não pode fazer bem num dado momento. Não é? E aí as pessoas vão falar assim, cara, mas isso quer dizer que eu tenho que promover a pessoa pelo nível cognitivo. E se eu treinar ela, eu resolvo. Você resolve em parte, porque você treina e a pessoa repete aquilo que foi treinado. Só que você não consegue, na maioria dos empregos, né, dos postos de trabalho, treinar todas as possíveis condições e variações de condição que vão acontecer durante o processo de trabalho, o dia a dia. Portanto, o treinamento só seria efetivo se ele fosse treinamento que durasse a vida inteira com todas as possibilidades. Ele não é. Então treina uma parte, beleza. O básico você consegue treinar assim, você consegue ajudar. Porém, a visão de aplicação deste treinamento, ela depende da cognição estritamente. E aí está o ponto, que as pessoas não conseguem olhar e por isso promovem errado. Tá? Então, digamos que tem um erro de categoria aqui primeiro, que é as pessoas confundirem o operar com o gerir. Tá? Isso não é o trabalho mais difícil. Beleza? Por quê? Um founder médio enxerga a relação do operador-gestor como uma coisa contínua. Que assim, esse cara é o melhor vendedor, ou o melhor operador, ou o melhor supervisor, e vai ser o melhor gerente de vendas. É só dar mais responsabilidade para ele. Só que é uma responsabilidade de outra natureza. E aí que está o ponto. A natureza da responsabilidade ou da tarefa que a pessoa faz, para ser mais claro, ela altera substancialmente a capacidade da pessoa de executar. Porque ela está aquém dessa capacidade. Então, o operador resolve problemas presentes, problemas de momento. Fecha uma venda, entrega um projeto, faz uma abordagem a um cliente. E o horizonte de decisão disso costuma ser de dias ou de meses. Então, é uma tarefa mais concreta, mais repetível, mais mensurável. O gestor já opera na construção de capacidade contínua, capacidade futura. Então ele tem que desenvolver pessoas que vão fechar a venda, criar processo de venda, criar processo para entregar o projeto bem entregue, montar um sistema que resolve isso, e o horizonte disso ele aumenta. As pessoas confundem essa questão do horizonte demais, porque não é a questão da tarefa em si. Não é o tempo que ele gasta fazendo, mas é o tempo que ele gasta para garantir que aquilo funcione. O horizonte temporal com o qual eu trabalho, que é a base do trabalho de Jacques, ele não tem a ver com o tempo que você gasta efetivamente fazendo algo, mas sim o tempo que aquilo demanda de você até que seja efetivamente concluído ou repassado para as mãos de outra pessoa. Então, gestão e operação ou supervisão são coisas totalmente diferentes. Tá? Tem uma frase de Jacques que é importante até falar aqui, que eu gosto bastante, que ela é sucinta. Diferentes níveis de trabalho têm naturezas tão diferentes em modo de pensar quanto as formas da água. Eu já falei essa frase antes, acho que no podcast 1, né? Quando os estados da água. Tudo é água, mas água, gelo, água líquida e água a vapor são totalmente diferentes em termos de aspecto, em termos de comportamento, embora seja água. Então, trabalho é trabalho, mas a forma desse trabalho é distinta. Então, quando você fala assim para um vendedor, como é que eu vou falar? Você não está pedindo para o vendedor ser um vendedor melhor. Poderia ser feito, isso você pode fazer. Tá? Você está pedindo para ele virar uma outra coisa. Então, assim, é como se... Olha a loucura. Olha a loucura, cara. É como se a gerência de venda fosse assim, você é um vendedor bom. Eu quero que agora você vire gerente, porque você vai ser um vendedor melhor ainda. E nada a ver, porque o gerente não pode vender. Ou não deveria vender, pelo menos. Então você pede para ele virar uma outra coisa. Para alguns, isso é possível com o tempo. E com desenvolvimento natural. Para muitos não vai ser. E para muitos que eu falo, 95% da população não consegue fazer isso. E não é um fracasso. É uma questão de capacidade cognitiva intrínseca da pessoa.
Isso é um dado de Jax, é um dado antigo, vale dizer. Então não tem dados atuais sobre isso, mas a tendência é que o percentual seja muito próximo do percentual que ele mediu na década de 60, 70. Então que as pessoas no mundo, 95% das pessoas não consigam assumir cargos gerenciais, quaisquer. E se você promove essas pessoas, então a chance de você promover errado é muito grande, porque tem pouca gente com essa capacidade. Então, são capacidades diferentes. Tem correlação. Vender e gerenciar vendas. Lógico que tem, é o mesmo campo, mas as ações são totalmente diferentes. Tá? E aí, chega o ponto que é o ponto de maior confusão, na minha visão, sobre esse aspecto. Que é o seguinte, você fala, ou pensa assim, o ótimo operador, o ótimo vendedor, o ótimo supervisor, ele tem que ser um ótimo gerente, porque ele é muito bom. Só que geralmente é o contrário. Geralmente esse cara que é um ótimo operador, um ótimo supervisor, ele vai ser um péssimo gerente. Tá? No operador, então, isso é muito nítido. Tá? No supervisor, nem sempre. Primeira razão, ele resolve coisas ao invés de desenvolver coisas. Então, são habilidades cognitivas distintas. E se ele não tem essa capacidade inata ali, pronta para sair do casulo, digamos assim, isso não vai acontecer. E geralmente, se ele está muito bem no trabalho, é que ele não está sentindo que ele está oprimindo ele. Então ele está tranquilo. E se ele está tranquilo, quer dizer que aquele cargo cabe bem nele. Geralmente o cara que está fora do lugar dele tem muita capacidade, ele gera problema. É o contrário que o RH fala geralmente, né? Quem dá dor de cabeça geralmente é inventando coisa ou dando treta com o líder, geralmente tem uma capacidade alta. Isso é um sinal de alerta importante. Segunda razão, ele mede o time pelo padrão dele mesmo. Então ele vai sempre comparar com ele. Então se ele tem uma capacidade X, ele vai sempre tender a colocar a equipe abaixo dele. Porque ele tem que ser o gestor. Se coloca uma equipe igual a ele vai perder moral em 2 meses, no máximo. Então, você vai rebaixar toda a capacidade da tua empresa. E a terceira razão é que ele odeia as tarefas de gestão. Então vai ser aquele cara assim que vai fazer tudo, ele vai fugir das tarefas de gestão e vai voltar para ser um operador plus, um operador premium, digamos assim. Ele vai fugir porque ele não consegue, ele não domina aquilo bem. Então ele vai fazer o quê? Se ele sentir que aquela tarefa de gestão está muito complicada, muito complexa para ele, ele vai regredir para o ponto em que ele de fato consegue atuar bem, que é na operação. Então aqui tem uma série de coisas importantes que valem ser lembradas. O que aconteceu é que ele não vai virar pior, tá? Ele só continua sendo o mesmo que ele sempre foi, que é um bom operador, só que mudou de cargo e a sua percepção dele a partir do novo cargo muda. Entende? Então aí que está o ponto fundamental. Fundamental. E tem uma solução óbvia que ninguém quer ouvir. Quer dizer, que ninguém quer ouvir não, que as pessoas não gostam de ouvir. Que é, antes de promover, diagnostique. Meça a capacidade da pessoa. Veja se ela de fato tem uma capacidade de extrato 3 para ocupar um cargo de gestão. Ou, é muito bom falar isso, né? Cada empresa tem um desenho cognitivo, uma arquitetura cognitiva organizacional. Que é o que eu faço. O primeiro passo em qualquer empresa que eu entro é fazer essa arquitetura para entender pelo menos a linha de gestão, a linha de liderança. Depois disso eu consigo dar os próximos passos. E aí que está o ponto importante dessa história. Diagnosticar é o primeiro passo. Outra coisa que você pode fazer é assim, diagnosticou, não funciona, como é que esse cara vai ficar ali se ele está merecendo algo mais? Paga mais. Cria linhas paralelas de promoção. Horizontais, digamos assim, não verticais. Fica melhor, horizontal e vertical é melhor. Então paga mais, dá alguma vantagem para essa pessoa. Pode ser uma vantagem temporal, uma folgas a mais, salário a mais, bônus a mais. Tudo isso contribui bastante para a pessoa continuar exercendo bem o que ela faz, sem se queimar num cargo que não vai caber essa pessoa no momento. Outro ponto
que muita gente falha aqui é que muita empresa brasileira falha, na verdade. É que só existe trilha de gestão. Então, assim, quem não vira gestor fica parado no salário. E esse é um ponto interessante, né? Não tem trilhas de carreira na linha tática e na linha operacional, só na linha estratégica. E aí você fica realmente de mãos atadas para resolver. E tem como resolver. E não é complicado. É até muito mais simples do que criar uma trilha para a parte mais estratégica. Bom, o segundo ponto importante, o terceiro ponto importante que eu ia falar aqui, é que quase uma síntese, é que a empresa que só tem trilha de gestão, ela acaba ficando condenada a transformar sempre os bons operadores em gestores, medianos ou medíocres, ou fracos. Não é a vontade do founder, não é a vontade do CEO, é só a arquitetura organizacional que está mal feita. Aí que a Mil entra bem, né? Que é o meu produto de desenho organizacional. Que é fazer isso aí, te mostrar onde é que você bota as pessoas e aí você toca o barco. E tem muito jeito de fazer isso. Muito jeito de fazer isso. Não tem só um. Tá? Bom, aí você pode falar assim, tá, mas Eduardo, eu não posso simplesmente agora não promover o melhor cara porque ele vai ficar frustrado. Agora, eu promover um cara amanhã. Já falei com ele, o que eu faço agora? Né? A questão é, essa pessoa não está pedindo promoção. Ela está pedindo reconhecimento. Reconhecimento pode vir, o melhor é que venha na forma de dinheiro. Porque o dinheiro é uma moeda de troca interessante para isso. Para deixar claro, de fato, o que está sendo colocado ali. Né? O dinheiro é a troca do adulto. É a confiança está sendo fluindo de um lado para o outro. Então, é uma boa saída. Você pode perceber que o cara que é um bom operador, por exemplo, ele não vai sair porque não virou gerente. Melhor para todo mundo. Ele pode sair porque ele não se sente valorizado. E valorizado aqui pode ser ganhar mais. Ou geralmente é ganhar mais. Se este cara ele está brigando não por ganhar mais, mas pelo cargo, aí você pode dar uma medição nele ali, pode avaliar que possivelmente ele pode estar com uma capacidade um pouco acima ou só delirando mesmo. Tá? Mas quando esse ímpeto é muito forte, costuma a pessoa realmente estar em busca de algo maior. É isso. Então, assim, o que você pode fazer agora de importante, né? Antes de promover, pergunte honestamente se a pessoa tem interesse genuíno em passar para um novo cargo, ou ela quer reconhecimento, se ela entende o que a gestão faz, e medir essa pessoa. E outra coisa que eu gosto de falar é testar. Você pode promover um teste de 1 dia, 2 dias, ver como é que a pessoa desempenha no cargo, tipo o shadow do gerente, para poder ver como é que funciona. Faz o teste com vários, para não ficar uma coisa marcada, entende? Pode funcionar de maneira interessante. E para você também importante, o mais importante a longo prazo, médio e longo prazo, é criar uma estrutura de carreira para todos os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, operacional, tático, estratégico. Tendo isso, você foge de problemas que poderiam vir a acontecer de maneira sistemática na tua rotina de trabalho. Então é isso, pessoal. Resumindo, assim, o melhor operador é com grande frequência o pior gestor. Não é uma exceção, essa é a regra, tá? Tem exceções, obviamente. E quando você promove sem entender isso, é o erro mais previsível, mais caro de uma empresa em crescimento, porque você vai ter que gastar para demitir, vai perder um bom cara que era um ótimo operador, um ótimo vendedor, e vai deixar uma vaga aberta no gerente também, você perde 2 em 1. Tá? Se você ouviu esse episódio aqui agora, você pode pular as 2 próximas partes, digamos assim, que é olhar para o último gestor que você promoveu e pensar nas razões que eu discuti aqui que promovem isso. Né? E aí você decide se o problema realmente é ele, essa pessoa que você promoveu, ou se é o carro que ele está ocupando. Pode ser o carro que está mal desenhado também. Ou a estrutura que você promoveu ela pode estar, digamos, virando uma limitadora de gerentes ou de gestores. Porque o desenho está mal feito. E a sua resposta sincera vai te poupar muito tempo e muito dinheiro nos próximos anos,
principalmente com demissões de pessoas muito boas que foram alçadas ao cargo errado na hora errada. Voltamos quinta-feira com mais um episódio aqui. Grande abraço e até mais. Valeu!